vai conhecer um pouquinho, então, dos alimentos orgânicos. Estou vendo aqui alface, banana, beterraba. Eu adoro beterraba, tomate. Porque a gente fica, quando a gente vai ao supermercado, a gente fala, meu, como assim, né? Orgânico, não orgânico? Como que faz para ver? Que é difícil, né? Como que você faz para descobrir quando um alimento é orgânico ou não é orgânico? O alimento orgânico, para você ter certeza dele, ele tem que estar certificado. Essa é a grande diferença. Se você for pegar só o alimento, você não vai conseguir. Por exemplo, aqui tem orgânico e não tem orgânico. Isso. Qual será, hein? Deixa eu ver. Bom, para mim não tem diferença nenhuma entre um e outro. Tá igual, né? Tá igual, parece igual, né? Parece, mas não é. Qual é a diferença, então? Vamos começar pelo alface. Este alface é orgânico, certo? Esse é orgânico. E este não é orgânico. Como que a gente faz para, por exemplo, para olhar, descobrir, sentir o gosto? Como que é? A primeira grande diferença é a certificação e em qualquer mercado que você for, esse alimento, todos os alimentos orgânicos vão estar em gôndolas separadas. Essa é a grande diferença. Agora, a grande diferença do alimento orgânico para o não orgânico é que todo alimento orgânico não tem agrotóxico, não tem inseticidas, né? Isso falando de hortifruti. Ou seja, ele é mais saudável. Ele é muito mais saudável. Nós temos aí na linha de orgânicos carne, frango, leite, todos os derivados, né? Então, hoje, orgânico está muito conhecido e cresceu muito o consumo no Brasil. Na Europa, isso já é comum, mas no Brasil cresceu bastante o consumo de alimentos orgânicos. Nós temos, inclusive, já alimentos orgânicos prontos, como eu trouxe para você ver, papinhas de fruta, sopinhas. Olha, que máximo. Que você já compra pronto, já? Já compra pronto. Aqui em São Paulo existe uma empresa que já prepara os alimentos orgânicos para todas as faixas etárias. E é verdade que, bom, já vi falar já, por exemplo, que um tomate, por exemplo, um orgânico, esse é orgânico e este é não orgânico, né? Que tem agrotóxico. Que o tomate orgânico, ele é mais feinho do que, por exemplo, um que não seja orgânico? Que não é. Não, isso é uma cultura antiga. Há muito tempo atrás, realmente a gente tinha esse problema. Hoje, o mercado de orgânico se profissionalizou. Então, nós temos aí produtos muito bons, tanto é que você não sabe a diferença entre um e outro se não for pela certificação. Todo produto vendido como orgânico, ele passa obrigatoriamente por uma certificação. Então, se isso não acontecer, eu não posso dizer que é orgânico. Se você plantar lá na sua casa, né, o tomate não vai ter agrotóxico, não vai ter nada, mas você não pode dizer ou comercializar que é orgânico. Ele só vai ser orgânico quando tiver a certificação. Inclusive, em 2011, o Ministério da Agricultura também vai estar com um selo no alimento orgânico. E como que a gente sabe, por exemplo, dessa certificação que é certa? Porque não tem como você ficar lá, por exemplo, num lugar onde que faz esse plantio de alface, tomate, beterraba. Como a gente consegue ter certeza, por mais que seja a certificação, dessa certificação ser correta, por exemplo? Então, existem algumas... Porque a gente tem pragas, né? Então, as pragas estragam os alimentos, o tomate, enfim. E é difícil você, com formiga que vai no alface, enfim, é difícil você controlar essas pragas. E por isso que as pessoas aderem aos agrotóxicos, né? Para poder afastar esses bichos. Isso. O problema do agrotóxico é o volume, né? A quantidade de agrotóxico que se põe, né? Extremamente forte e isso tem uma ação residual. Já no alimento orgânico, o pasto que cria o gado ou que vai criar a galinha ou que está sendo plantado, tudo isso passa por esses processos, né, para chegar a uma certificação. Então, se você vai começar a criar uma galinha e vai vendê-la como orgânico... Os ovos, né, orgânicos. Os ovos, o frango e tudo mais, você vai passar por 5 anos, no mínimo, né, de trabalho, de trabalho com aquele solo. Ah, entendi. Entendeu? Então, você vai trabalhar o solo para que ele não tenha nenhum resíduo
para daí então colocar o seu animal, que também já vem de uma geração sem resíduos, né? Sem hormônios, porque nos animais o que mais Por exemplo, o frango, muito tem hormônio, né? A questão dos hormônios, a questão dos remédios alopáticos, antibióticos que é dado hoje para os animais, né? Eles poderem engordar mais, né? Exatamente. E na questão do orgânico, eles são tratados por medicamentos homeopáticos, são vacinados, e isso é uma obrigatoriedade para a segurança do alimento. Entendi, entendi. Então aqui, eu só queria, só para a gente encerrar aqui, quais são então os malefícios e os benefícios os benefícios do orgânico? Lógico que não vai ter malefícios, mas os malefícios do que não é orgânico. Primeiramente, a gente pode entender que a questão dos agrotóxicos, dos pesticidas e desses resíduos nos hortifrutis. Nos animais, a questão de antibióticos, né, dos hormônios que são dados a esses animais. Hoje, na questão de orgânicos, a gente já tem diversos estudos que demonstram que existe muito mais micronutrientes nos orgânicos. Ferro, cálcio, manganês e outros micronutrientes. Maria, muito obrigada pela sua presença. Mara, desculpa. Mara, exatamente. Mara Cristina, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostaria que você deixasse um telefone de contato ou um contato seu no site para o pessoal que, se tiver alguma dúvida, para poder falar contigo. Entrem em contato. Pode falar aqui para a gente na câmera 2? Entrem em contato. O site é www.emporiodapapinha.com.br. O nosso telefone é 5052-4343. Muito obrigada pela sua presença, viu? Muito Obrigada, querida. Tchau. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você já imaginou comprar o seu apartamento